Vou liberar uma palavra para você rapidinho para a gente voltar. Amém. Oh, aleluia. Sabe, querido, o Espírito Santo quer fluir poderosamente através de você. Você crê nisso? Quero compartilhar com você uma mensagem que eu creio que vai queimar no seu coração. Eu creio que Deus vai falar com você. Sabe, Deus ele esconde o fim no começo. Fala para quem está do seu lado, fala assim: Deus esconde o fim no começo. Amém. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz assim: o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. Eu tenho um problema com o toque, parece que eu estou fora. Acho que agora está reto. Obrigado. Sabe, querido, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz que o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. Você sabe que geralmente nós consideramos que o começo é melhor, é ou não é? Porque no começo nós temos o quê? Juventude. É mais fácil você correr quando é jovem. É mais fácil você aprender a andar de bicicleta quando é mais novo, no auge da carreira. Se quebrar é rapidinho para curar. Mas depois de velho, se inventar de andar de bicicleta e cair, William, o que acontece? Já era. Se inventar e andar de skate depois dos 80 anos de idade, misericórdia. É possível? É, mas é mais difícil. E você sabe, querido, o começo das coisas aparentemente parece ser melhor, porque o começo nós temos juventude a nosso favor. Antigamente você subia em árvore numa facilidade. Quem era que era expert em subir árvore? Levanta. Você sobe hoje? Só se for pela graça. Sobe, mas não desce, né? Sabe, eu vou contar um segredo para você, espero que depois seja cortado na live. Quando eu cabulava a aula, eu pulava o muro eu pulava o muro da escola que tinha 5 metros de altura. Caía no chão igual um gato. Agora, se descer de mau jeito de um lugar muito alto, já dá uma dor que puxa daqui e vai até o pescoço. É assim ou não é? Sabe, quando nós somos jovens, nós somos favorecidos, nós temos força, vigor, sabe? Temos metas a serem alcançadas, estamos chegando no topo, subindo o pódio, sendo aplaudido, vitorioso. Ser jovem é uma maravilha, o começo parece ser algo maravilhoso, mas Salomão diz algo sábio demais. Salomão enfatiza que o fim é melhor do que o começo. Como assim, pastor? O fim é melhor do que o começo. Deus, ele esconde o fim no começo. Sabe, esse é um ano de renovo. Talvez você pense assim: poxa, o ano não começou como eu gostaria. Mas espere, que no tempo certo tudo vai acontecer. Esse é um ano profético sobre a sua vida. Sabe, hoje tem algo muito forte para a sua vida, que eu creio que Deus vai falar muito forte com você. O melhor é o fim das coisas do que o começo. Amém? E o que isso significa, pastor? O que significa isso? Por que o fim das coisas é melhor do que o começo? Isso significa que você hoje é uma semente do seu futuro. Fala para quem está ao seu lado, fala assim: você é uma semente do seu futuro. Talvez a sementinha hoje não tenha dinheiro no banco, mas pode ser que daqui para frente vai ter. Você não tem o que você precisa hoje, mas você é só uma sementinha do seu futuro. Quem conhece de planta sabe que quando a semente cresce, vira uma proporção gigantesca, é ou não é? Deus, ele esconde dentro de uma pequena semente uma grande floresta. É assim ou não é? Sabe, tem um irmão aqui que me abençoa demais com limão. Quando o pé de limão dele começa a dar limão, o pé começa a entortar. Aí ele fala assim: pastor, vou separar um limão para você. Quando pensa que não, está quase 10 quilos de limão separado. Eu tenho que tomar limão com tudo quanto é jeito. Limão demais. Ainda sobra, ainda transborda, ainda abençoa outros. Você sabe, mas tudo começou com uma semente. Um pé de limão que carrega
no tempo de dar fruto de uma forma sobrenatural. Mas tudo começou com uma semente, que provavelmente esse pé de limão que carrega de uma forma sobrenatural, ele já virou algum pé de limão em algum outro lugar. É assim ou não é? Teve uma vez que nós costumávamos lavar aqui à frente da igreja e, sem querer, eu acho que caiu um caroço de limão e cresceu um pé de limão ali do lado, e cresceu de uma forma sobrenatural. Tive que cortar, porque senão ia quebrar o cano do cavalete. Mas cresceu, simplesmente uma simples sementinha que cresceu e deu um pé de limão. Você sabe, querido, toda semente carrega dentro de si uma grande floresta. Sabe, e toda floresta começa com o quê? Simplesmente com uma semente insignificante, que muitas das vezes é jogada fora. Quem é que gosta de comer caroço? Ninguém gosta de comer caroço, a não ser que seja caroço de melancia. Aí vai com tudo, é ou não é? Caroço de jaca? Cozido, né? Ah, tá, cru é perigoso. Você sabe, querido, então, normalmente nós costumamos jogar fora a semente, porque as sementes são insignificantes, mas dentro da semente é carregada uma grande floresta. Então Deus, ele esconde algo dentro que é insignificante. Deus esconde algo gigantesco dentro de algo que aparentemente é insignificante. Você está entendendo onde eu quero chegar? Sabe, dentro de cada ovelha existe um grande rebanho. Sabe, Deus, ele esconde dentro de uma menina uma grande mulher. É assim ou não é, pastora? Deus esconde dentro de uma menina uma grande mulher. Talvez você olhe para você e fale: poxa, eu não sou tão bem sucedida como eu gostaria. Mas você já não é mais a menininha ingênua de antes. Você se manifestou, cresceu uma grande mulher. É ou não é? Os homens também, vou encher a bola dos homens. É ou não é? Dentro de um garoto, sabe, tem um grande homem. Igual você se tornou agora, um grande homem. Você já não é mais um menino mimado, que precisa de atenção 24 horas. Amém. Sabe, querido, dentro de algo tão pequeno e aparentemente insignificante, esconde-se um grande propósito. Deus, ele esconde o fim no começo. Amém. Sabe, e o que eu quero dizer com isso? Você é uma semente. Fala para quem está ao seu lado, fala assim: você é uma semente. Por isso que esse é um ano de nós estarmos todos verdinhos, porque dentro de você carrega uma semente, e essa semente pode virar a qualquer momento uma grande floresta. Sabe, querido, isso é poderoso demais, porque o homem, ele olha só a aparência, é assim ou não é? O homem, ele olha o dia de hoje, mas Deus, ele olha o futuro. Deus, ele tem planos de bênção a seu respeito. Olha o que diz em Jeremias capítulo 9, versículo 11. Não tem aí, mas eu vou falar para você. Só eu que conheço os planos que tenho para você. Em algumas traduções diz: eu é que sei os planos que tenho sobre vós. Pensamento de paz, não é pensamento de mal. Sabe, querido, Deus tem para nós pensamentos de prosperidade, não de desgraça. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: Deus pensa sobre você prosperidade. Sabe, Deus pensa sobre você um futuro cheio de esperança. Amém. Sabe, querido, dentro de nós existe uma grande semente que está a pouco, falta assim, ó, para germinar. Falta isso. Você crê? Sabe, portanto, tudo que você é e tudo que você já alcançou na vida não passa de uma semente que germinou. Os filhos que você tem hoje foram sementes que germinaram. Tudo que você alcançou hoje foram coisas pequenas que germinaram. O seu primeiro salário que você comprou, aquela blusa que você gostava, agora se torna algo que te faz alcançar coisas que antigamente era inatingível. Você sabe, o meu primeiro salário, meu primeiro dinheiro, eu comprei um videogame. Hoje eu não penso mais em comprar videogame, os alvos são outros agora. Mas o meu primeiro salário foi um videogame. Sabe quanto que eu paguei no videogame? R$50. Olha que salário complicado. Eu só tinha 13 anos de idade, eu não tinha como ganhar um salário mínimo.
Ganhei R$50, comprei um videogame. Sabe, querido, dentro das coisas insignificantes existem coisas grandiosas. Sabe, hoje eu não me preocupo mais com videogame. Pode ser que um dia eu compre para os meus filhos? Pode. Mas os meus alvos hoje são outros. Amém. Sabe, uma semente ela só consegue brotar através da fé. Sabe, na graça, o Senhor nos disponibiliza tudo que nós precisamos através da fé. Sabe, tudo que você precisa, o Senhor, Ele tem disponível para você através da onde? Da fé. E quando a graça e a fé se unem, nós temos o cumprimento do propósito de Deus. Temos o cumprimento das promessas. Você crê nas promessas de Deus? Quando você junta a graça, o favor imerecido, você não merecia, mas Deus decidiu te abençoar, com a fé de você falar assim: Senhor, eu não mereço, mas eu creio que eu recebo, em nome de Jesus. Você mistura de uma forma poderosa, e uma grande semente dentro de você brota, e as promessas de Deus se cumprem. Por isso, querido, que Satanás, ele trabalha constantemente para que a semente morra, porque se a semente germinar, se você pegar gosto pela liderança, se você pegar gosto pela igreja, se você pegar gosto pela célula e começar a frutificar, aí não para mais. É aí que você canta. Quem já pisou no Santo do Santo não sabe viver em outro lugar. Você pode tentar, mas já era, estragou, porque floresceu, porque cresceu, porque germinou. Esse é o propósito do diabo. Por que muitas pessoas desistem? Porque ele vai na semente, ele destrói aquilo que está dentro de você e impede de crescer. Esse é o trabalho do diabo. Mas você sabe, querido, eu creio que todos vão germinar de uma forma sobrenatural. Esse é um ano do renovo, esse é um ano de você desfrutar de uma grande colheita em todas as áreas da sua vida, principalmente no seu ministério, na sua célula. A sua célula vai multiplicar, você sabia disso? Você já está se preparando para multiplicar a sua célula? Ah, não, pastor, não quero me separar dos irmãos. Mas você vai se encontrar com eles aqui no prédio. Pensa nessa possibilidade. Amém? Sabe, querido, nós precisamos germinar. Nós precisamos, sabe, fluir no Espírito, crescer. Sabe, querido, entenda uma coisa. Estamos num novo ano e você precisa ter uma atitude de fé. Sabe, se posicionar e dizer: os planos de Deus na minha vida não serão abortados. Talvez você tenha um sonho de casar, aí o diabo vem com uma seta e tenta minar esse sonho dentro de você, tenta destruir essa semente. Aí destruiu a semente, já era. Homem não presta, mulher não presta, é assim. Não deixe o diabo destruir a semente. Se Deus colocou uma semente dentro de você, deixe com que ela germine. Você sabe que existem plantas que demoram certo tipo de tempo para crescer, é ou não é? Tem planta que demora rapidinho, mas as que mais duram é as que são mais firmes, é aquelas que se enraizam. Você não vai germinar como um simples mato, você vai germinar como uma árvore frutífera. Mato, quando você corta, olha para trás, ele já está crescendo. Parece que ele já vive o ano da aceleração faz tempo. É assim ou não é? Você olhou para trás, cortou, no outro dia já está germinando. Mas você sabe, querido, você arranca pela raiz e sai tudo de uma vez. Mas quando você crescer e germinar, nada vai poder te arrancar. Amém? Sabe, querido, esse é um ano maravilhoso sobre as nossas vidas. Você precisa entender que você hoje é uma semente do seu futuro. Não olhe para o seu hoje, não veja e fala: do jeito que eu estou hoje não vai dar certo. Obrigado, irmã. Do jeito que eu estou hoje não vai dar certo, não vou conseguir, nunca que eu vou ser um líder, nunca que eu vou liderar a criança. Eu não tenho jeito com criança, ninguém tem jeito com criança, a gente aprende, é ou não é? Eu não tinha jeito com criança, até hoje eu não tenho ainda, estou aprendendo, é ou não é, filha? Estou aprendendo a ter jeito com criança. Todos os dias é uma novidade, sabe? Eu não tenho jeito de liderar a célula. Teve uma vez um irmão que falou assim: pastor, você fica tranquilo lá pregando, quando eu subo lá em cima dá uma tremedeira. Como é que é? Você fica nervoso?
Eu falo, irmão, até para dar célula eu fico nervoso. Você sabe, querido, é uma grande responsabilidade, mas o Senhor, Ele vai fazer com que você venha germinar. Quando você pegar o gosto pela coisa, nada mais vai te parar. Quando você germinar, nada mais vai te parar. Não deixe que o diabo roube a semente que está dentro de você. Aquilo que Deus implantou em você vai germinar. Os sonhos, os projetos, os planos. Você crê nisso? Você hoje é uma semente do seu futuro. Fala para quem está do seu lado, fala assim, hoje, você é uma semente do seu futuro. O que você é hoje, daqui a 10 anos, você não será mais o mesmo. Não sei se vai expandir o templo, vai crescer ou diminuir, ou se vai ficar mais... Mas você já não vai ser mais a mesma pessoa. Que você possa projetar, estar com Deus, porque com Deus, você vai... Meu Deus do céu. Sabe que... Desperte a semente que está adormecida dentro de você. Fala para quem está ao seu lado, fala assim, desperta. Não dorme não. Sabe? Deus, Ele esconde o fim no começo. Sabe, querido, o homem, ele só vê o presente, o momentâneo. Mas Deus, Ele vê o seu futuro. Deus, Ele sabe como é que você vai terminar a sua vida. Talvez você está preocupado aí e tal, mas Deus já sabe tudo que vai acontecer. Muita gente pensa que depois que você nasce, Deus, Ele começa agora a procurar um propósito para você. Você sabia que era assim? Agora que eu nasci, Deus vai procurar um propósito para mim. Você achava que era assim? Você sabe, querido, eu achava que era assim. Eu não descobri, eu preciso saber, Deus, qual que é o propósito que o Senhor tem para mim? Deus, fala para mim, me dá um propósito, Senhor. Antes de você nascer, Deus já estabeleceu um propósito sobre a sua vida. Deus já sabe o propósito sobre você. Deus, Ele não espera você nascer para te dar um propósito. Primeiro Ele te dá o propósito, depois Ele faz você nascer. Você só nasceu porque você tinha um propósito. Pastor, mas eu nem pensava em ser crente. Você não pensava, mas Deus, antes de fazer você nascer, já tinha um propósito para você. Pastor, eu nunca vou ser uma pessoa que adora, que busca. O propósito de Deus, antes de você nascer, já estava pré-determinado. Você está aqui hoje por causa do propósito, sabia disso? Não, pastor, eu vim aqui hoje só porque me empurraram para vir aqui. Todas as coisas cooperam para o bem. Você está aqui hoje por causa de um propósito. Você crê nisso? Desperte essa semente que está dentro de você, querido. Sabe, há uma semente adormecida dentro de você. Mas hoje você veio aqui e Deus, Ele vai despertar essa semente dentro do seu interior. Vai haver um start dentro de você. Deus, Ele vai mudar a configuração da sua vida. Se você está andando só, como é que chama? Na configuração padrão, Deus, Ele vai mudar a configuração da sua vida. Deus, Ele vai melhorar a nitidez. Ele vai ajustar a sua vida como deve ajustar. Vai configurar para 4K Ultra. Deus, Ele vai mudar a configuração da sua vida. Você não vai mais andar no modo de fábrica. Amém? Você crê nisso? Sabe, tem algo que está querendo sair de você. Sabe, tem algo que está querendo brotar dentro de você. Tem um profissional brilhante dentro de você, querendo aflorar, querendo surgir. Mas sempre tem o quê? Uma coisinha dizendo para você que não é possível que isso aconteça com você. É assim ou não é? Quando você está, parece que vai dar certo e do nada dá tudo errado. Uma coisinha que te impede de... Sabe, querido, mas veja quantas coisas estavam escondidas no começo, na Bíblia. Coisas que estavam escondidas, que aparentemente eram insignificantes, mas que afloraram. Deus, Ele escondeu dentro de Davi um rei. Davi era insignificante para o seu pai. Davi, ele foi esquecido. O profeta falou assim: junta todos os seus filhos. Davi foi o único que não estava lá. Foi esquecido, deixado para trás. Misericórdia. Primeiro esqueceram de mim foi Davi. O pai de Davi enxergava o garotinho como alguém sem expressão nenhuma, insignificante. Mas Deus enxergava ele um futuro rei de Israel. O maior rei de todos os tempos. Alguém que foi esquecido. Deus já via nele um grande rei. Sabe, Deus, Ele escondeu um libertador dentro de Moisés.
Moisés era alguém que era pesado em palavras. Moisés era alguém que tinha medo de resolver algumas questões na vida dele, mas Deus, quando olhou para Moisés, enxergou nele um homem maior do que Faraó. Faraó era o cara mais importante de todos os tempos, mas Deus, quando olhou para Moisés, viu ele maior que Faraó. Sabe, Deus, ele escondeu dentro do apóstolo Paulo. Deus, ele escondeu um apóstolo dentro de Saulo. Lembra de Saulo, matador de cristão? Deus, ele escondeu dentro de Saulo um grande apóstolo. Deus não olhou para aquele homem como um assassino. Deus não olhou para ele como alguém que estava matando os cristãos. Deus olhou para ele como alguém que já iria escrever 13 livros na Bíblia. 13 livros na Bíblia. Você tem noção quanto é difícil, quanto foi difícil escolher os livros para estarem selecionados ali na Bíblia? Sabe, livros que fossem referência. Essa é uma aula do pastoral, mas aí, quem está fazendo pastoral aí? Aleluia, você vai entender o que eu estou falando. Eu fico um spoiler aí para você. Sabe, foi muito difícil para os homens escolherem ali para saberem quais são os livros inspirados por Deus para constituírem a Bíblia. Mas os livros de Paulo, 13 livros de Paulo, será que era um homem inspirado por Deus? Deus não olhou para Paulo e viu um assassino. Deus olhou para ele e viu um grande apóstolo. Deus, ele esconde o fim no começo, querido. Sabe, portanto, mesmo que o começo seja difícil, se você começar com Deus, diante do Senhor, você pode ter certeza de que você vai chegar lá em nome de Jesus. O que você precisa, você vai chegar em nome de Jesus. O que Deus falou para você, você vai chegar em nome de Jesus. Você vai chegar em nome de Jesus. Sabe, você foi levantado como líder. Saiba que no tempo certo sua célula vai crescer, vai multiplicar, as pessoas virão. Deus vai te fazer conexões com pessoas que estão necessitadas. No tempo certo as portas vão se abrir. No tempo certo a sua empresa vai prosperar. No tempo certo tudo vai acontecer. Sabe, querido, se Deus te chamou, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida. O medo, ele tem a consequência de nos paralisar. O medo faz com que os nossos sonhos morram. O medo, ele nos paralisa, é ou não é? Quantos aqui já paralisaram com medo? Sabe, o medo é um negócio terrível. Mas hoje toda semente adormecida será despertada em nome de Jesus, sabe? E hoje será o começo de novos projetos na sua vida. Esse ano de renovo será um ano de novos projetos, de novos sonhos, de novos alvos a serem alcançados. Sabe, querido, terceiro e último, tenha os pés no chão e os olhos no céu. Você sabe um segredo sobre as árvores? Eu não sei se você sabia, mas as árvores, elas sempre crescem na direção do sol, da parte que gera mais raios, como é que chama? Raios solares, ultravioletas, sei lá, que alimentam ela. Então ela vai crescer em direção ao sol. Você já percebeu que o vasinho de planta bonitinho da sua casa, que fica para fora, ele fica sempre pendido para um ladinho? É porque ele sempre busca a luz solar. Ele está enraizado, mas ele sempre busca o sol. Sabe, querido, que nós possamos ser enraizados e buscar os céus. Sabe, que nós possamos ter os pés no chão e os olhos no céu. Sabe, um exemplo muito claro disso, a nossa igreja, ela começou numa casa. Você sabia disso? Não, pastor, acho que a igreja Vida Plena já começou grande, já com o prédio bonitão, os pastor top das galáxias. Os pastor top sempre foi. Mas começou numa casa. E você sabe, querido, é algo maravilhoso, porque hoje nós temos um prédio, mas começou numa casa. Mas nós deixamos as casas? Não, ainda continuamos nas casas. E em breve as casas também se tornarão prédios. Você sabe, tudo começa pequeno. Deus, ele esconde o fim no começo. E você sabe, querido, é algo tão maravilhoso, porque hoje nós estamos aqui. Passamos por uma pandemia terrível e o Senhor foi quem nos susteve. Sabe, não importa, querido, quem você é. O que importa é o que você crê.
E eu vou liberar um ouro para você. O que importa também é em quem você crê. Não importa o que aconteça, se você crê, e também em quem você crê, você vai romper com barreiras sobrenaturais, querido, na sua vida. Sabe, você pode não ter dinheiro, você pode não ter um pai padrinho, você pode não ter um patrocínio, sabe, você pode não ter nenhum investidor bancário na sua vida para investir na sua empresa, mas se você tiver uma pequena fé do tamanho de um grão de mostarda, sabe, uma fé num Deus grande, vai romper, você vai estar seguro, você vai prosperar em nome de Jesus. Você crê nisso? Por que é melhor o fim? Porque é melhor o fim do que o começo? Porque é no fim que comemoramos a vitória, querido. Nos tornamos mais experientes, é no fim. Mais maduros, nós desfrutamos no fim das conquistas. Um exemplo disso, para um alpinista, o topo da montanha é melhor do que o início da escalada. É ou não é? No início da escalada tá bonito, passa protetor contra as queimaduras, tá aquela coisa maravilhosa, roupa nova, equipamento, mas para subir na montanha, muitas das vezes deixa equipamento para trás, corda, bagagem, e perde noite de sono, começa cheiroso, termina fedendo. O importante não é o começo, o importante para o alpinista é o fim, é a chegada. Sabe, para um pugilista, para um boxeador, o importante não é o começo, não é começar bem a luta, mas sim ser o vencedor no final. Tomou tanta porrada, mas tanta porrada, está sangrando mais do que tudo, mas no fim conseguiu acertar uma e derrubou o camarada. Ganhou a batalha, ganhou a luta. Não importa quanta porrada ele levou, se no final ele derrubou o cara, ele ganhou. É assim ou não é? Não importa o começo, o importante é ser o vencedor no final. Sabe, para o maratonista, o melhor mesmo é cruzar a linha de chegada. Caiu no chão, rolou, tá com cãibra. O importante para ele é chegar no final. Sabe, querido, e para nós cristãos, é no fim que está a sua plena vitória. É no final que ele será coroado. Sabe, querido, é no final que você vai receber a coroa. Sabe, por isso que nós precisamos permanecer. Tenha os pés no chão e os olhos nos céus. Sabe, todavia, querido, nem sempre o fim significa, sabe, idade avançada. O fim chegou para mim, então agora quer dizer que o melhor de Deus está aí. O fim não significa idade avançada. Sabe, você não precisa se sentir frustrado em pensar que a melhor fase da sua vida passou. Sabe, na história de muitos homens seculares, foram bem-sucedidos depois já de serem velhos. O exemplo disso é Nelson Mandela. Aos 60 anos de idade, ele saiu da cadeia e se tornou presidente. Quantos anos você tem? Vai que você dá tempo de se tornar o presidente do Brasil aí, Vai que você vira o presidente do Brasil. Não sei qual que é o propósito de Deus para a sua vida. Vai que do nada Deus conecta a você, você vai lá para os Estados Unidos fazer do nada você vai para a Turquia. Do nada você vai para a Europa. Do nada Deus conecta a você e você vira presidente da República. Não sei o que Deus vai... Sabe, querido, isso é poderoso demais, porque não pense que a sua história de vida acabou por causa da sua idade. Essa palavra agora, esse ouro agora é para você que passou dos 60. Ainda não acabou, só acaba quando você morrer. Se você está vivo, Deus ainda tem muito para lidar com você. Deus ainda tem muito propósito para a sua vida. Deus ainda tem muitos planos. Deus ainda tem muita história para escrever nessa sua vida, que depois dos 60 ainda tem muitas páginas em branco. Deus ainda quer escrever muita história através da sua vida. Muitos testemunhos ainda vão acontecer através de você. Sabe, na história da Bíblia também não foi diferente. Abraão, quando ele recebeu o chamado de Deus para ser pai dos hebreus, ele tinha 75 anos de idade.
75 anos de idade para cumprir o propósito de Deus. 75 anos de idade. Se eu tenho 33 anos de idade, não tem nem do que reclamar. É ou não é? Sabe, querido, 75 anos começa um propósito de Deus na vida de Abraão. Começa algo sobrenatural na vida de Abraão. Pare e pense, querido. Pare e pense um pouco. Ainda dá tempo para você realizar os projetos da sua vida. Ainda dá tempo de Deus cumprir muitas coisas na sua vida. Ainda dá tempo de muitas coisas se realizar. Se você está solteiro, saiba que ainda dá tempo de casar. Amém. Se você ainda não tem célula, saiba que ainda dá tempo de ser um líder de célula. Pastor, eu não sou líder de célula, mas dá tempo ainda de você ser anfitrião. Dá tempo ainda de passar no encontro. Dá tempo de dizer ainda: Senhor Jesus, eu te aceito. Dá tempo ainda de você dizer sim para Deus. Amém. Sabe, muitos pensam que Deus, Ele quer que nós vivamos no aperto, na necessidade, vivendo uma vida sempre no limite. Muitas pessoas usam o exemplo de Paulo. Paulo foi chamado para sofrer pelo Evangelho. É por isso que eu estou sofrendo, é por isso que eu estou sozinho. Sabe, querido, Paulo foi chamado para sofrer pelo Evangelho, mas não para viver sofrendo. Paulo dizia que ele sabia viver feliz, no muito e no pouco. Então Paulo não vivia sofrendo. Paulo sofria pelo Evangelho, era chicoteado, era apedrejado, mas Paulo estava feliz da vida, porque viver era Cristo e morrer era lucro. Então Paulo sofria, mas não vivia sofrendo. Está entendendo? Se você está sofrendo, se você vive sofrendo, ninguém me ama, ninguém me quer, esse é o Evangelho que Deus tem para mim, eu vou viver sozinho mesmo, vou orar sozinho, não quero saber de igreja, vou buscar Deus no meu quarto, sozinho. Você está longe de seguir o exemplo de Paulo. Você está longe de combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Você nem começou. É que nem tem um meme que diz, tem muitas pessoas que falam: você precisa sair da zona de conforto, mas eu nem encontrei ainda a zona de conforto, estou tentando entrar. É ou não é? Sabe, querido, Deus, Ele não chamou você para viver sofrendo. Deus, Ele chamou você para viver uma vida feliz. Sabe, querido, um exemplo muito claro disso, que Deus, Ele tem prazer na sua prosperidade, está lá em Salmo 35, versículo 7. Salmo 35, versículo 27 diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade dos seus servos. Quantos são servos do Senhor? O Senhor tem prazer na sua prosperidade. O Senhor tem prazer em ver os sonhos do seu coração para que você prospere, sendo aflorados. O Senhor tem prazer quando vê você acordando cedo no seu empreendimento para trabalhar. O Senhor tem prazer quando vê você orando: Senhor, abençoa meu negócio. O Senhor tem prazer em te ouvir e te abençoar. O Senhor tem prazer na sua prosperidade. Amém? Você crê nisso? Sabe, querido, para concluir, nós precisamos crer que há 2000 anos atrás o Senhor Jesus, Ele levou todas as nossas maldições e Ele deu a condição de vivermos uma vida próspera e abundante. Você crê nisso? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Sabe, querido, não basta crer, é preciso ter uma atitude correta. Sabe, crer corretamente e ter uma atitude de fé, para que você possa declarar a vida de Deus sobre você, declarar os propósitos de Deus. Sabe, Deus, Ele esconde o fim nos começos. Sabe, que o Senhor possa hoje olhar para nós e dizer: ali se reúnem homens e mulheres que amam o meu reino, que vão fazer toda a minha vontade. Sabe, querido, você está disposto a fazer a vontade de Deus? Amar aquilo que Deus ama, se importar por aquilo que Deus se importa? Feche seus olhos no seu lugar. Sabe, se está muito difícil hoje, se você se acha insignificante, saiba que dentro de você existe uma grande semente, que está prestes a aflorar, está prestes a florescer, a crescer, a germinar. Sabe, esse é um ano que o Senhor separou para te fazer germinar. Não perca o tempo.
Não deixe passar essa oportunidade. Creia e se posicione de uma forma correta. Leve o seu coração diante de Deus. Declare palavras proféticas. Declare que você vai esperar. Senhor, eu vou esperar o tempo do Senhor, pois eu creio que o Senhor é quem vai fazer germinar essa semente que há dentro de mim. No tempo certo, tudo vai acontecer. Em nome de Jesus.